E nesse domingo, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, pediu apoio para enfrentar oligarcas corruptos e ala ideológica socialista comunista. Ele publicou 2 vídeos no Twitter e apontou que volta para o governo pronto para a batalha. Nas últimas semanas, circularam rumores sobre uma possível demissão de Weintraub, o que foi negado pelo ministro e também pelo presidente Jair Bolsonaro. Constantino. Pois é, essa pasta aí tá repleta de confusão desde o início. Há uma ineficiência na parte de gestão, principalmente com o ministro anterior, Ricardo Vélez, que não entendia nada disso. E o atual ministro também gosta muito de ficar mitando nas redes sociais, esse é o estilo dele. O estilo pode e deve, na minha opinião, incomodar todo mundo, mas as críticas feitas pelos especialistas eu levo com um pouco mais de pé atrás. Vamos lembrar que foram esses especialistas em educação os responsáveis pelo fracasso do nosso sistema, que sim, tem como um dos fatores, eu não digo que é o único e sequer o principal, mas um dos fatores importantes, a doutrinação esquerdista. Nós temos professores que têm péssima formação, nós temos professores que substituem a transmissão de conhecimento objetivo por doutrinação partidária e ideológica, e nós temos também problemas de indisciplina dentro de sala de aula e por aí vai. Mas é inegável que parte do problema se deve a essa mentalidade progressista que domina, que é hegemônica no ensino público há décadas no país, que tem como patrono aquele que merece, o Paulo Freire, comunista defensor de tiranos. Então, não é uma solução mágica, uma bala de prata, declarar guerra cultural a essa esquerda no meio do ensino público brasileiro, mas é uma parte da estratégia necessária para o resgate da boa educação, sem dúvida. Vila. Tem de lembrar que a crise na educação no Brasil, eu digo isso porque eu trabalhei 38 anos, portanto eu não estou falando de fora, mas de dentro, no ensino fundamental, no ensino médio e na universidade, escrevi livro didático, participei da requalificação de professores, portanto é alguém que está acompanhando durante quase 4 décadas no interior da sala de aula e das pesquisas, conversando com especialistas. A crise vem no mínimo desde a década de 70, portanto há meio século. Então não tem nada a ver com PT, com Temer, com Fernando Henrique, com Sarney, é uma crise longa. Passa por quais razões? Primeira, houve um processo de rápida urbanização no Brasil e de demanda do ensino público e gratuito. A grande questão, e muitos dos que nos acompanham sabem disso, se não tiver um bom primário, como se falava antigamente, um ginásio, que é o ensino fundamental de hoje, os seus pais tiveram, o ensino público era de qualidade. Mas por quê? Atendia um grupo muito pequeno de pessoas. Quando aumentou a demanda, a pressão para ampliar o número de vagas, não houve condições de ter recursos suficientes que mantivesse aquele nível de ensino do passado. Então essa crise vem de meados dos anos 70, quando justamente eu comecei a dar aula, eu peguei esse momento ali, especialmente no ensino público. Dali para frente, durante meio século, ela se agravou. A questão que se coloca hoje é que nós precisamos ter no Ministério da Educação um especialista, alguém que agregue, não que divida, alguém que some, não subtraia. Os 2 titulares, o primeiro, um colombiano que mal falava o português, e esse que é de uma incapacidade absoluta, não entende a educação. O Brasil, nas 26 unidades da Federação e mais o Distrito Federal, nos 26 estados e o Distrito Federal, tem excelentes experiências localizadas em educação. A questão que caberia ao ministro da Educação era chamar os secretários das 27 unidades da Federação, reunir, estabelecer um plano de educação, socializar as boas experiências que existem de educação no ensino público, claro que também tem no ensino privado, mas eu estou me restringindo ao ensino público, apresentar essas experiências e entusiasmar a nação. Não é fazer batalha, nós não estamos em guerra nenhuma, nem em guerra ideológica, é uma bobagem de quem não conhece a sala de aula. O Brasil tem 35 milhões de analfabetos funcionais. Qual é o papel do ministro da Educação? É entusiasmar o Brasil, a sociedade civil, sindicatos, partidos, igrejas, e dizer assim, vamos eliminar o analfabetismo no Brasil. Isso seria legal. O ministro da Educação tem de ser uma pessoa que entenda o cotidiano da sala de aula, conheça a pedagogia, conheça a teoria também. Paulo Freire foi um brilhante pesquisador. Paulo Freire é o 3º educador mais citado no mundo. Tem 37 títulos de doutor honoris causa. É só no Brasil alguém que não conhece a educação pode fazer uma crítica rasteira sobre alguém que é fundamental na história da educação
mundial. Então vamos levar a sério a educação. Chega dessas bobagens, vamos discutir a coisa séria, vamos conhecer a sala de aula. E digo isso porque trabalhei 4 décadas na sala de aula e enfrentei o debate ideológico sozinho, inclusive, e contra o PT, discutindo questões educacionais, discutindo propostas. Quem falou da Base Nacional Comum Curricular e criticou o primeiro a criticar? Fui eu. Sabe aonde? Aqui no Jornal da Manhã. O Weintraub estava onde nessa hora? Eu não sei. Você, Constantino? Não, só para lembrar que título doutores honoris causa até o Lula tem, né? O Paulo Freire, o método Paulo Freire eu não vou nem discutir em si, porque aí ele é acusado de plágio, mas isso é uma outra questão. O ponto é o que ele defendia. É inegável que na Pedagogia do Oprimido e Companhia, outros vários livros da linha de pedagogia dele, ele defendia essa visão de marxismo dentro da sala de aula, onde só enxerga opressores e oprimidos, e levou essa vitimização toda que nós vemos hoje. O professor Villa quer resgatar a boa transmissão de matéria, independente de ideologia ou não, mas esse é o problema, professor. Hoje isso já esbarra na ideologia. Quando você fala em ensinar direito, a língua portuguesa ou fazer conta, isso já é para muitos algo típico da narrativa burguesa, opressora do homem branco ocidental. Nós pega o peixe que tem que ser aceito hoje em dia, porque afinal de contas é um elitismo preconceituoso você não reconhecer isso. A indisciplina que vem desde a década de 60 com a Revolução de Maio em França e tudo mais, também tem tudo a ver com esse movimento esquerdista e gerou o quê? O caos dentro das escolas e universidades, onde hoje em dia tem antros de droga e tudo mais, e não pode ter uma imposição de disciplina. Por isso esses projetos de escolas cívico-militares podem funcionar sim, porque disciplina é crucial para o bom aprendizado. Tem muita gente que também está desde dentro há 40 anos ou 30 anos na sala de aula e discorda do senhor e acha que o Paulo Freire fez muito mal à educação brasileira. O meu ponto é simples, alguma coisa precisava mudar, porque esse sistema que temos aí há 30 anos ou 40 anos é um retumbante de um fracasso. Fala, professor. Só lembrar o seguinte, que precisa mudar, precisa, concordamos. Agora, não da forma como o Weintraub propõe. Ele é de uma incapacidade absoluta. Ele é um homem para ser interditado. Ele sequer tem equilíbrio emocional, além de não conhecer nada de educação, nada. A questão que se coloca, Constantino, e eu digo isso porque debati e enfrentei o PT no momento que muita gente estava calada e discutindo, inclusive, os manuais. Escrevi muitos artigos críticos aos manuais, especialmente de história, que eram verdadeiros absurdos, eram panfletos. É que precisa discutir seriamente. Nós temos boas experiências em vários estados do Brasil. Então, essas experiências têm de ser conhecidas. Então, o papel do ministro da Educação não é acirrar o confronto ideológico, como ele fala, porque não tem ideologia no que ele fala. Ele é de uma pobreza absoluta. Ele é um homem que não fala lé com cré. É estimular esses educadores, chamá-los a Brasília, buscar uma ação coordenada, mantendo a independência dos estados, evidentemente, né? Enfrentar os graves problemas educacionais que nós temos no país. Por exemplo, o analfabetismo, insisto, seria uma revolução no Brasil se um governo começasse e estimulasse uma mata. É difícil acabar em 4 anos, evidentemente, o analfabetismo, porque nós temos 35 milhões de analfabetos funcionais, mas é necessário enfrentar essa questão. Por fim, sobre a questão do Paulo Freire, vamos contar um pouco de história. Isso nasceu onde? Em Natal, no Rio Grande do Norte. Sabe, era um movimento de base da Igreja Católica, que não tem nada nem marxista nem comunista. Sabe quem era o bispo? Dom Eugênio Salles. Dom Eugênio Salles já morreu, deve estar no paraíso. E certamente, ao ouvir essas considerações sobre o Paulo Freire, ele deve estar indignado, porque e quem ilustrou, inclusive, as cartilhas, um pouquinho de história é bom, é o Brenan, Francisco Brenan, um grande artista que morreu recentemente, brilhante artista pernambucano, que ilustrou inclusive as cartilhas. A questão central é deixar de lado esse debate ideológico primário, rasteiro, e discutir o que interessa, que é somar, dividir, multiplicar, subtrair. Sabe fazer isso? Consegue escrever. O ministro da Educação comete erros de ortografia no Twitter. Ele não sabe escrever português. Nós temos um ministro da Educação ignorante. Ele falou que o grande escritor checo era o Kafta. Kafta, com T. Então, o Romos e o Babaganushi são os 3 grandes escritores tchecos. Nós temos um ministro da Educação que não sabe nem quem é o Kafka. Né? Um ministro da Educação comete erros ortográficos. É isso, eu não vou dizer que ele é outras coisas, porque eu posso contar como ele chegou naquele concurso estranhíssimo. É um homem que não tem qualificação. Então, o que nós precisamos, tem gente muito boa. A Fundação Intercena, lembra que o Mozart Viena seria provavelmente o ministro da Educação. Foi derrubado no dia anterior, supostamente, por pressão da bancada evangélica. É um cara super capaz. Temos ONGs que fazem bons trabalhos, temos professores
nas escolas públicas, fazem bom trabalho, bons diretores, bons secretários. Aqui em São Paulo, inclusive, o secretário de Educação é uma pessoa muito capaz. Então, o papel do ministro da Educação não é guerra, é paz, né? E a questão da disciplina se resolve não militarizando as escolas. Porque qual é a proposta pedagógica das escolas cívico-militares? Eu desconheço. Tem de ter disciplina, sim, tem de ter ordem, tem de ter respeito, agora não se resolve colocando soldado dentro da sala de aula.